Olá a todos, daremos continuidade à aula de intervenção precoce. Nessa aula falaremos sobre as práticas centradas na família, sobre as práticas centradas na família em intervenção precoce, as linhas orientadoras para as práticas centradas na família em intervenção precoce, que foram desenvolvidas pela Division for Early Childhood, e, por fim, falaremos um pouquinho sobre o que é a intervenção precoce no Brasil. Em relação às práticas centradas na família, elas foram desenvolvidas com base nos estudos do Dunst, da terceira geração da intervenção precoce. Ela compreende que não é só um conjunto de princípios que guiam o que nós, enquanto profissionais da intervenção precoce, fazemos, mas também como nós fazemos. O que está relacionado aos recursos formais e informais e o suporte que a família tem e que possa desenvolver as suas capacidades, ter tempo e energia para promover o desenvolvimento da sua criança. E o como é a forma como que o profissional da intervenção precoce vai realizar a sua intervenção. Nessa teoria do Dunst, entende-se que a família, ela Nessa teoria do Dunst, entende-se que as práticas centradas na família são uma chuva de oportunidades para a família inteira, no sentido de oportunizar aprendizagens à criança, a dar apoio aos pais e aos recursos da comunidade. Elas são baseadas nos valores que enfatizam as forças das famílias e das suas crianças, ao invés dos déficits, ou seja, são potencializados os pontos fortes ao invés das suas dificuldades, porque sabe-se que quanto mais motivação e reconhecimento das potencialidades das pessoas, mais à vontade e com mais determinação elas procuram concluir os seus objetivos. Também compreende que é necessário promover a escolha e o controle da família sobre os recursos desejados e o desenvolvimento de uma relação de colaboração entre os pais e os profissionais. Os princípios das práticas centradas na família se enquadram no sentido de que ela compreende que os membros das famílias devem ser tratados com dignidade e respeito em qualquer circunstância. Os profissionais também devem ser sensíveis e responsáveis às diversidades culturais, étnicas e socioeconômicas das famílias, sem julgá-las. A família escolhe e decide em todos os processos que abarcam a intervenção precoce com seus filhos. Os profissionais, eles compartilham toda e qualquer informação que seja necessária para que as famílias possam tomar decisões de maneira informada e também completa. As práticas de intervenção precoce, elas são todas individualizadas, não existe uma intervenção precoce que seja universal, então por isso que todas as intervenções são focadas nas preocupações, nas prioridades e nos tipos de recursos que a família possa usufruir. Para que todos os objetivos identificados pelas famílias sejam cumpridos, são utilizados esses recursos que sejam formais e informais, assim como da comunidade, de uma maneira vasta. Compreende-se que os profissionais da intervenção precoce não ficarão a vida inteira com aquela família, então quanto melhor forem explorados esses recursos para fortalecer a autonomia dessas famílias, melhor será. Os profissionais, eles constroem os pontos fortes, as capacidades e os interesses da criança e da sua família, para que se possa estabelecer o funcionamento familiar. Além disso, os profissionais trabalham com essas famílias de maneira colaborativa, com base na confiança e no respeito mútuo e na partilha do processo das resoluções dos seus problemas. Por fim, as práticas dos profissionais devem ser de prestação de ajuda que apoie e fortaleça o funcionamento da família. Aqui eu trouxe algumas questões que o profissional da intervenção precoce deve ter como práticas de ajuda eficaz. Primeiramente, falaremos sobre a qualidade técnica,
que essas três componentes, elas são muito necessárias para que esse profissional consiga acessar as famílias. Então, a qualidade técnica, ela é vista como a formação e a experiência profissional e também individual que esse profissional já tem, e que com essas competências ele vai conseguir exercer a sua atividade. Outra questão são as características e representações profissionais, que implica aspectos como escutativa, a empatia, a compreensão e se mostrar caloroso e interessado nas questões das famílias. É muito importante que o profissional tenha essa capacidade, porque só assim ele vai conseguir entrar no ambiente familiar da criança que ele está fazendo o atendimento. Quanto melhor esse profissional compreender essa família e quais são as suas dificuldades, preocupações e prioridades, bem melhor será esse trabalho, porque ele terá como elencar os objetivos principais juntamente com a família daquilo que eles necessitam. E por último, é o envolvimento participativo, que incluem as práticas que proporcionam aos receptores dos serviços oportunidades para discutir as opções de intervenção, os benefícios e limitações das diferentes escolhas. Em resumo, as práticas centradas na família, elas são transversais às diferentes disciplinas e também aos diferentes contextos. E ela reconhece a importância fundamental que a família tem na vida das crianças que estão sendo atendidas pela intervenção precoce. Ela se orienta por um conjunto de escolhas informadas feitas pelas famílias e se foca nos pontos fortes e capacidades dessas famílias. Como que vamos relacionar as práticas centradas na família e intervenção precoce? Aqui eu trouxe algumas questões que são chaves em relação a essas práticas centradas na família na prática da intervenção precoce. Que toda família é uma unidade de intervenção, ou seja, que toda família ela é única. Os profissionais e as famílias trabalham em parceria e colaboração, ao invés do modelo de que o profissional formado é o perito e as famílias não possuem nenhum conhecimento. As práticas de intervenção, elas respondem aos objetivos e prioridades das famílias. Os profissionais são agentes ao serviço da família e as práticas de intervenção são individualizadas para cada família. Aqui eu trouxe a questão de como que a família tem o poder dentro da intervenção. Podemos começar pela questão do vínculo afetivo. O vínculo afetivo é muito importante para todas as pessoas, sobretudo para as crianças, porque cria-se com o adulto, principalmente os pais, né, ou os cuidadores, uma questão de confiança. Além disso, a família tem o poder porque é ela que possui o maior vínculo afetivo com seus filhos, e isso, por si só, já é uma base de confiança que faz com que a criança tenha motivações para poder alcançar os objetivos que estão definidos no plano de intervenção precoce, mesmo que ela não saiba que tem que concretizar esses planos. Além disso, as famílias têm mais oportunidades de aprendizagem em situações diárias. Por exemplo, podemos pensar que uma ida ao supermercado já é uma oportunidade de aprendizado, de fazer listas, pensar naquilo que falta dentro de casa para poder comprar. Também lá no mercado a criança pode entender como é que é feita a compra, como é que é feito o pagamento. Também pode numerar os objetos, pode denominar as cores, enfim. Podemos pensar em várias situações do dia a dia também, assim como acordar, escovar os dentes, arrumar a cama, enfim, são situações diárias que podemos colocar no plano de intervenção que acontecem nos contextos naturais da criança e às vezes ela nem vai se dar conta que ela está fazendo o cumprimento desses planos, porque já está tão incutido no dia a dia que será uma tarefa que faz parte. Não será como ir, por exemplo, num setting de atendimento que foge do seu ambiente natural.
É uma situação que quebra o contexto. Outra questão é que a família tem mais horas para interagir com seus filhos. Os estudos do Mahoney e McDonald, eles demonstram que o profissional que faz a intervenção durante 1 hora, ele tem essa 1 hora de oportunidade com a criança, semanalmente, enquanto que a criança com os seus pais tem muito mais horas. 84 horas foram contabilizadas no experimento deles. E isso contando mesmo horários diários, assim, desde levantar, escovar os dentes, almoçar, assistir televisão ou brincar com os pais, ir a algum parque no final da tarde, enfim, contabilizando tudo, os pais têm muito mais tempo com seus filhos do que os profissionais semanalmente. O profissional que constrói um trabalho focado nos pontos fortes da criança e da família, ao invés de corrigir essas fragilidades, promove resultados positivos. E as famílias se sentem mais motivadas e autoeficazes a se envolver no desenvolvimento da sua criança. E isso melhora as interações entre os pais, os filhos e os profissionais. Isso significa que, durante esses momentos que a criança passa com a sua família, ela vai ainda mais estreitando seus laços com os familiares, porque os familiares também vão se sentindo capazes e capacitados para isso. Quanto mais conhecimento eles tiverem sobre as dificuldades dos seus filhos e como pode ajudar no seu desenvolvimento, eles vão se tornando ainda mais especialistas dos seus filhos. E esse sentimento de ser autoeficaz acaba por envolver a criança de uma maneira completa, porque não tem só o afeto, também tem os conhecimentos e tem a confiança. A intervenção precoce centrada na família, ela entende que a família ela deve ser corresponsabilizada. Aí aqui eu trouxe um quadro para nós pensarmos, por exemplo, em como definir alguns objetivos da família. Por exemplo, em prioridades e preocupações da família, eu coloquei que a família, enquanto usuária do serviço de intervenção precoce e os programas de apoio às famílias. Sobre a categoria das suas preocupações, estão relacionadas ao desenvolvimento e à educação da sua criança, a educação que enriquece a capacitação dos pais, no caso, né? Atividades e necessidades vivenciais e recreativas, que isso é muito importante para todos, para a saúde mental, física, questão socioeconômica e também de transporte, porque às vezes essa família não tem condições de ter um carro ou às vezes nem mesmo de comprar um bilhete para poder andar de ônibus. Então, isso tudo tem um grande impacto nas intervenções. Precisam ser resolvidas todas essas questões. Então, a nível das práticas do programa da intervenção precoce, nós temos que ter práticas baseadas nas prioridades e preocupações que foram diagnosticadas, práticas nos pontos fortes dessas famílias, quer dizer, com base em todas essas preocupações, o que as famílias já têm de pontos fortes que podemos nos beneficiar para que elas consigam atingir os seus objetivos, também os recursos existentes e as práticas que, ao disponibilizar ajuda, potenciam as competências. Então, assim, vamos imaginar que uma família está muito preocupada porque um dos cônjuges, que seria o único ou a única que trabalha na família, ficou desempregado. Se formos parar para pensar, a família não vai querer dar atenção para o plano de intervenção precoce da sua criança, porque ela vai estar focada em como resolver essa questão econômica primeiro, para depois resolver as outras prioridades da família. Então, o profissional da intervenção precoce também vai pensar de que forma pode auxiliar essa família
para resolver esse problema. Enquanto esse problema que nós percebermos que tem forte impacto em toda a família, ele não for resolvido, não adianta a gente focar muito só na intervenção. A gente tem que resolver alguns problemas antes de dar continuidade às intervenções da criança. Por isso que é importante abarcar toda a família nessa intervenção. Como fontes de apoio, por exemplo, podemos pensar na família alargada, os amigos dos vizinhos, membros de grupos de igreja, os médicos, os centros de saúde, os hospitais, os centros recreativos, grupos de apoio, também as escolas públicas e programas de apoio às famílias. E, como resultado, nós gostaríamos de desenvolver o comportamento e desenvolvimento da criança e da família, o reconhecimento e o sentimento de controle por parte da família e, claro, uma qualidade de vida para todos. Então, essa é uma filosofia da corresponsabilização que foi adaptada do Dunst, que é no sentido de compreender que a família toda ela é corresponsabilizada no desenvolvimento da criança. Todos os sistemas estão interligados, conforme nós vimos na aula sobre o Bronfenbrenner, então temos que pensar na família incluída numa sociedade e que ela não vive só no seu círculo familiar. Então, assim, enquanto profissionais e famílias juntos, como uma equipe transdisciplinar, nós podemos pensar de que forma dividir as atividades e as funções para definir os planos de intervenção precoce. Podemos pensar em algumas questões, por exemplo, em que ambiente serão trabalhadas as intervenções? Na casa ou na escola? Qual é o meu trabalho na intervenção? O que os pais terão que fazer dos planos, dos objetivos do plano que foram definidos? E o que os profissionais terão que fazer? Quem que vai ficar responsável pelo quê nesse plano de intervenção? E quais as expectativas que nós temos, inclusive, enquanto equipe, o que nós temos de expectativas um dos outros? Assim, eu trouxe para vocês lerem depois com calma o que são essas práticas recomendadas do DEC. Depois, se vocês quiserem, também podem entrar no site para poder entender melhor o que é a Division for Early Childhood. Mas, de maneira geral, são umas práticas recomendadas que foram desenvolvidas para que os profissionais e as famílias saibam como pôr em prática a intervenção precoce centrada na família. Eu trouxe algumas linhas orientadoras que eu traduzi sobre essas práticas recomendadas, porque esse documento ele está escrito todo em inglês e ainda não há tradução para português. Então, as equipes especializadas elas devem ser constituídas por profissionais de diferentes áreas, como educador, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, e devem incluir os membros da família para tomar decisões e trabalhar em conjunto. Todos os membros da equipe devem participar na definição do PIP. A intervenção é focada nas funcionalidades da criança. A equipe também tem que trabalhar de maneira transdisciplinar para planejar e desenvolver as suas intervenções. As rotinas da criança e da família devem ser consideradas como oportunidades naturais de intervenção. Os profissionais devem capacitar e corresponsabilizar as famílias. A colaboração entre a família e os profissionais deve ser efetiva e constante, ou seja, não adianta você fazer o plano de intervenção precoce e nunca mais rever. Toda vez que a criança atingiu algum objetivo, o profissional tem que rever o plano. Na verdade, entendemos que pelo menos a cada 2, 3 meses é obrigatório rever o plano, redesenhá-lo para ver aquilo que a criança ainda precisa fazer, quais os planos precisa atingir. Claro que o mediador ele vai acabar conversando com a família de maneira informal quase que todas as semanas, pelo menos é isso que eu tenho visto nas práticas dos profissionais de intervenção em Portugal.
mas de maneira formal, o plano deve ser revisto, deve ser reavaliada a criança sempre que necessário e, e definir novos objetivos. As práticas de intervenção devem ser individualizadas e sensíveis a cada família. E, por fim, aqui eu trago que as famílias são os maiores especialistas para nós nunca esquecermos disso. Elas devem estar envolvidas na identificação dos próprios objetivos e na implementação do PIP. Eu trouxe alguns vídeos complementares para vocês aprofundarem os estudos da intervenção precoce e também um pouco do que são as práticas centradas na família, porque quando nós falamos dessas práticas, é muito difícil separar a intervenção precoce delas quando trazemos para o terreno português, porque elas estão fortemente relacionadas. Também trouxe aqui uma questão que as famílias elas têm direitos. Ela tem o direito de sentir emoções intensas, de procurar outra opinião. Isso acontece muito de, por exemplo, nós propormos a intervenção precoce e essa família sentir que precisa falar com pessoas da sua vida diária, pode ser até outros profissionais, né? Mas também pode ser familiares, para se sentirem seguros antes de continuar ou iniciar o plano de intervenção. Elas também têm o direito de continuar tentando, também têm o direito de desistir. Isso também acontece. Por mais que a gente mune essas famílias de informações, podem ter famílias que não querem que seus filhos tenham acesso à intervenção precoce, porque elas acham que não precisa. Assim como também tem famílias que no meio do plano podem desistir porque acham que não é necessário. E cabe a nós, enquanto profissionais, sempre informarmos essas famílias de uma maneira sensível, sem julgá-las, de tudo o que a intervenção precoce pode ofertar para ela e para os seus filhos. E a decisão sempre vai ser dela. Por mais que nós, enquanto profissionais, possamos perceber a situação de uma outra forma, que seria melhor que a criança iniciasse a intervenção precoce ou continuasse, né, essas intervenções, mas a família possui a palavra final, ela tem esse direito. A família também tem o direito à privacidade, de ser uma família, de não ser entusiasta, de se sentir cansada, porque isso é muito comum também. Famílias que têm filhos com deficiência, por exemplo, tem famílias que se sentem muito cansadas em relação ao dia a dia e ainda mais começar um plano de intervenção precoce, né? Então, nós temos que ser sensíveis a isso. Por isso que é muito bom pensarmos sempre nas intervenções relacionadas ao cotidiano dessa família, para que a gente não encha essa família com compromissos e outras questões que, por mais que sejam muito importantes, mas que ela não vai conseguir cumpri-las, né? Então, temos que pensar nesse sentido. Tem o direito de ter tempo livre, o direito de ser quem melhor conhece a criança, o direito de estabelecer os limites entre aquilo que o mediador e a equipe de intervenção precoce pode fazer ou que não pode, e o direito à dignidade. E aqui eu quero lembrar vocês que não existem famílias ideais, não existem famílias perfeitas, não existe um modelo único de família, mas existem famílias reais. Nós sabemos que existem famílias homoafetivas, mães ou pais solos, sabemos que existem famílias hétero, enfim, não só isso, mas muito mais outros tipos de relações familiares e que não cabe a nós julgarmos essas famílias, mas sim aproveitarmos-nos do melhor que elas podem nos ofertar para que possamos ajudá-las a se fortalecerem enquanto família, enquanto uma unidade social, enquanto desenvolvimento dos seus filhos, que nós estamos para eles para apoiá-los, não para julgá-los. Então aqui eu trouxe um estudo sobre a intervenção precoce no Brasil,
desses dois autores, que na verdade foi publicado em 2020. Eu aqui errei a data aqui, mas nas referências já está tudo certinho. Esses profissionais realizaram um mapeamento dos programas ou também serviços que estejam relacionados com a intervenção precoce e as práticas centradas na família, e que sejam políticas de inclusão a essas crianças com deficiência da faixa etária entre 0 e 3 anos. E esses resultados mostraram que a grande maioria desses programas governamentais estão relacionados à assistência social, e as pesquisas científicas nesse campo estão relacionadas à educação, que é o que maior tem produção científica, com foco nas políticas de inclusão. Essa pesquisa eu achei muito interessante e eu recomendo fortemente vocês lerem, porque ela traz essa realidade do Brasil, amparada pelos conceitos que nós viemos estudando até agora. E eu aqui jogo para vocês algumas questões para discutirmos no fórum em relação ao que foi estudado até agora e a esse artigo em particular, que eu gostaria de perguntar para vocês quais os desafios que a intervenção precoce traz para os profissionais para que ela seja implementada no Brasil. E, além disso, gostaria de saber se no seu estado ou no seu município existe algum programa que você tenha conhecimento que seja para crianças com deficiência e que sejam ancorados os apoios também às famílias e que se possa aproximar as diretrizes da intervenção precoce? Se sim, eu gostaria muito que vocês compartilhassem com os colegas para todos nós termos conhecimento daquilo que vem sendo decretado no país, em outros estados, em outros municípios, para que tenhamos esse conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.